no rádio. Olha, o esquecimento faz parte do envelhecimento normal ou pode ser um sinal de alerta para doenças como Alzheimer e outras demências. Esse é o tema do check-up no rádio de hoje. Para esclarecer dúvidas muito comuns entre os ouvintes, vamos conversar com o médico geriatra Belísio Neto sobre quando a perda de memória é considerada esperada, quais os fatores de risco envolvidos e o que pode ser feito para preservar a saúde do cérebro ao longo da vida. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas, satisfação mais uma vez participar aqui do check-up no rádio e sempre com temas relevantes, sempre com temas que possam ajudar as pessoas que estão querendo viver mais, viver com saúde e ter uma longevidade saudável. De esquecer onde colocou as chaves ou o nome de uma pessoa de vez em quando, já é um princípio de preocupação ou é normal? Marcos, o fato do esquecimento, isso é comum, é uma queixa bastante comum, mas é uma queixa que preocupa a população e cada vez mais vem preocupando em virtude de a gente ter uma população que envelhece, uma população que tem uma incidência maior da doença de Alzheimer. Então todo mundo que está hoje sofrendo com esquecimento, ele além de estar com um prejuízo no seu dia a dia, um incômodo, ele está também preocupado com quando eu ficar mais velho, será que eu vou ficar com Alzheimer, vou ter alguma demência? As pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm alguém na família que tem uma demência, que sabe como é que é sofrido, sabe que é complicado. Então, quando eu perco um objeto, quando eu coloco alguma coisa em um lugar e não sei mais onde está, é o tipo de esquecimento que na maioria das vezes não está relacionado tanto com demência, né? Eu costumo dizer que tem dois tipos de memória, assim, na verdade tem alguns tipos de memória, mas tem duas memórias que elas falam muito sobre o que é que pode preocupar, o que é que não pode preocupar. O paciente que tem uma demência, ele não tem a capacidade, por exemplo, de esquecer uma coisa e daqui a pouco lembrar. Ele não tem essa capacidade ele perde a memória e realmente ele não lembra. Ele pode até tentar lembrar. Então, não, eu vou pegar uma coisa na geladeira, mas daqui a pouco eu vou e me lembro. Não, eu botei uma coisa no canto, mas ainda eu lembrando depois. Isso é o tipo de esquecimento da memória de trabalho que não é um esquecimento tão associado à demência de Alzheimer. Lembrando que a principal causa de esquecimento não é demência. A principal causa de esquecimento, estatisticamente, são os transtornos do humor, a ansiedade, a depressão, os transtornos do sono e assim por diante. Mas, falando do esquecimento que preocupa, o esquecimento que preocupa é aquele que a pessoa realmente não sabe o que fez há pouco tempo, ele não sabe o que fez há uma semana atrás, há um dia atrás. Eu costumo na consulta conversar com o paciente. Então, foi que você começa seu nome e tal, não, o nome a gente já sabe, mas me diga aí seus netos, se ele lembra o nome do neto mais velho, o que foi que ele fez ontem, para onde ele viajou. E nisso a gente vai entendendo se ele está lembrando, se ele não está esquecendo. E logicamente que é importante ter um cuidador na consulta para confirmar os fatos. O que foi que ele se alimentou, qual era o suco, se ele tem uma família numerosa, qual o nome do filho mais novo, o filho mais velho. E assim a gente vai abstraindo que tipo de esquecimento ele tá passando. É fundamental caracterizar qual é o esquecimento, se é aquele esquecimento esse que você falou, da pessoa botar uma coisa no lugar e daqui a pouco lembrar, ou perder um objeto, ou às vezes está fazendo alguma coisa, se distrai e não prestou atenção, que a memória da gente ela é formada da seguinte forma: você presta atenção, você se concentra e aí a memória é formada. O paciente, quando você fala para ele, ele prestou atenção ontem no suco que ele bebeu, ele estava atento, bebeu, ingeriu o suco, mas você pergunta para ele qual foi o suco, ele não guardou a memória. Então esse preocupa. Mas o paciente que um dia antes ele prestou atenção, ele bebeu,
ele ingeriu o suco, ele não lembra, essa preocupa. Ele teve atenção, teve concentração, mas ele não formou a memória. Então, tem essa diferença de você saber o que é prejudicial e o que é que não é, o que é preocupante ou não. Qualquer esquecimento a gente tem que investigar, logicamente. Mas o que preocupa é aquele esquecimento não na memória de trabalho, naquela que daqui a pouco você lembra, mas na memória episódica, naquela que você esquece o que aconteceu há pouco tempo atrás. E aí, durante o programa, a gente vai falar das causas de esquecimento e assim por diante. Lembrando que as pessoas que mais se preocupam com o esquecimento são as pessoas que mais têm risco de esse esquecimento, independente do que seja, se transformar numa demência. Aquelas pessoas que têm um esquecimento, sofrem com ele, mesmo não sendo um esquecimento relacionado a uma memória episódica, uma memória que chama mais atenção, sendo um esquecimento por outra causa, por ansiedade, isso vai gerando mais angústia e vai morrendo mais neurônio, tende a ter tem um risco de demência maior do que uma pessoa que não se preocupa tanto com o esquecimento. Me permite só registrar aqui que a cidade onde a Anne Luirara Medeiros Freire mora, que foi a segunda ganhadora aqui do nosso bolão, é também Caicó. Então, o bolão do Panorama 95, Brasil 2, Japão 1, saiu para duas caicoenses, Maria Aparecida de Souto e a caicoense Anne Luirara Medeiros Freire. Parabéns aí para as duas ganhadoras. E amanhã tem mais bolão aqui no nosso Panorama 95. Agora, como diferenciar o esquecimento comum do envelhecimento de sinais que merecem investigação médica? É fácil? Quando a gente envelhece, na verdade não é normal, Marcos. Esquecer não é uma coisa que a gente tem. Não é uma coisa pra gente ter como normal, principalmente nas pessoas mais velhas. Pra você ter ideia, mais da metade, quase metade das pessoas, 40% das pessoas acima de 80, 90 anos, elas têm uma demência. Então, quanto mais idade, maior é o risco de você ter uma demência, como por exemplo Alzheimer. A partir dos 70 anos, essa prevalência, ela vai aumentando. Na verdade, ela dobra a cada década, né? Então, você começa ali aos 60 anos com 2%, dobra para 4%, aos 70 para 8%, aos 80 já vai para quase 20%, aos 90 para 40% e assim por diante. Então, à medida que a gente envelhece, é um fator de risco. Você tem genética na família, também é um fator de risco importante. Mas você pode você pode diminuir seu risco de demência em metade se você fizer a prevenção bem feita. Bom, mas quando uma pessoa mais velha tá esquecendo, quando é que eu diria que aquilo é preocupante? Quando alguém percebe e essa pessoa não está percebendo, eu diria dois motivos. E quando isso está atrapalhando alguma atividade dela, ela não consegue mais fazer alguma coisa que ela fazia antes. Quando isso está interferindo nas atividades do dia a dia. E aí, eu diria esquecimento, mas eu vou ampliar para outras funções cognitivas. O esquecimento, a memória, ela é fundamental, mas a gente pode também ter alterações em outras funções cognitivas, como por exemplo a agnosia. O paciente não consegue mais executar um trabalho, o paciente não consegue mais vestir uma camisa, não consegue mais escovar o dente. A função executiva é muito afetada em alguns tipos de demência. Ele não consegue mais tomar uma decisão, ele não consegue planejar, ele não consegue mais ter a capacidade de organizar a sua própria vida. Então, pode também, mesmo ele sem esquecer, ele perde a capacidade de organização, de pessoas que têm dificuldade de nomear objetos, nomear uma palavra não vem na cabeça, e ela não consegue de jeito nenhum lembrar o que é que ia dizer, então, uma alteração da linguagem. Então, quando começa a prejudicar essas funções cognitivas, dele não conseguir organizar, planejar, dele não conseguir fazer uma coisa que ele fazia antes, de isso interferir no dia a dia, ele era capaz de pagar as próprias contas, ele era capaz sozinho de gerenciar os medicamentos, gerenciar a própria vida. Tá agora precisando de alguém, não por questões físicas, mas por questões mentais. Esse esquecimento e aquele esquecimento que alguém está percebendo, que o paciente às vezes até nega, ele acha que não esquece, mas a família acha que esquece. Na consulta eu sempre eu peço para dar uma nota ao familiar, o esquecimento dele de 0 a 10, você acha que ele está esquecendo quanto?
ao familiar dar uma nota e o paciente dá outra nota, e eu vejo essa proporção, e aí a gente consegue imaginar que realmente aquilo precisa de ser ser mais bem avaliado. Mas não existe esse esquecimento para eu dizer assim, olha, esse é normal, esse não é. Não. Você tem que prestar atenção, principalmente as pessoas que estão ao redor, porque o paciente não vai lembrar. Ele pode até, eu sempre digo, a pessoa que está realmente esquecida, ela não lembra nem que esquece. Então, alguém tem que estar por perto. Então, prestar atenção se as pessoas ao lado estão percebendo que ela está esquecida e se esse esquecimento está prejudicando alguma atividade do dia a dia. Tem mais perguntas? Pergunta ao doutor Belísio aí, meu nome é Gorete, e eu não estou dormindo bem à noite, estou perdendo o sono. O que devo fazer? Que remédio eu devo tomar para insônia? Poder ter uma noite boa de sono? Pergunta aí a ele, por favor. Marco Dantas, meu nome é Gorete. E doutor Belísio? Eu vou aproveitar o sono. É a segunda causa de esquecimento de maneira em geral, né? O sono, ele é como se fosse aquele botão que a gente aperta salvar. Você, quando dorme, você guarda as memórias, né? Então, você, quando não dorme bem, você tem um fator que faz com que você não lembre bem. Eu ainda vou falar que transtorno de ansiedade e depressão são as principais causas de esquecimento, mas o sono, ele está ali como um fator importantíssimo para você guardar as memórias, você salvar tudo aquilo que durante o dia você precisou. Então, o sono tem várias fases, né? Então, quando você não aprofunda essas fases, a fase de armazenamento é a fase mais profunda, você tende a não lembrar, você tende a ficar mais esquecido. Todo mundo já perdeu a noite de sono e sabe que no outro dia a pessoa fica mais desatenta, fica realmente esquecida. Então, é fundamental identificar os transtornos do sono. A insônia, todos nós percebemos, o paciente mesmo sofre. Tem um que é traiçoeiro, né? Que é a apneia do sono. O paciente ronca, ele não sabe que ronca, ele pensa que dormiu a noite toda, mas ele não aprofunda o sono. Ele fica dando paradas respiratórias e tendo despertares noturnos. Então, no outro dia, com muita sonolência. Então, cuide bem do seu sono. Quer ter uma boa memória, você cuide bem do seu sono. Busque se não tem nenhum transtorno e tenha um sono reparador, porque você salva as memórias. Quanto a um medicamento para dormir, na verdade os transtornos do sono, eles não são medicamentos, na maioria das vezes, que resolvem o problema. O paciente a gente tem que entender a causa dessa insônia. É para uma dor? Foi um remédio para dor. É porque esse paciente está usando o celular? É porque esse paciente está com um preparo para dormir mal feito, uma higiene do sono mal feita? É porque esse paciente toma bebida estimulante à noite, café, chocolate, ele faz uma atividade física intensa à noite, ele tem alguma coisa, tem alguma doença que descompensa mais à noite, por exemplo, ele tem alguma rinite alérgica que tosse mais à noite, tem uma insuficiência cardíaca que quando ele deita ele cansa, ele tem alguma doença que pode estar atrapalhando. Será que não é um medicamento que está atrapalhando ele dormir? Então, não é tão simples assim. Primeiro que a gente não pode passar medicamento sem ver o paciente, né? Tem que pedir perdão assim ao ouvinte, mas a gente pode instruir para ela fazer um checklist disso que eu estou dizendo. Será que não é um medicamento? Será que eu estou fazendo atividade física? Será que eu estou fazendo um checklist? E a partir daí levar para o médico, para que ele possa identificar, instituir medidas. Na maioria das vezes a gente institui medidas que não precisam de medicamento, ou às vezes a gente identifica problemas de outra natureza que não são uma insônia propriamente dita. Então, a causa por que a pessoa não está dormindo, se é uma insônia intermediária, se é uma insônia inicial, não está pegando sono, se ela acorda no meio da noite, às vezes é porque o paciente tem um problema de urina, acorda várias vezes à noite, às vezes é porque esse paciente dormiu o dia todo e não consegue dormir de noite, às vezes é um transtorno do humor, uma ansiedade que ele está, um transtorno ansioso que ele possa estar interferindo no sono. Então, um medicamento talvez ele até prejudique. Os medicamentos mais utilizados para tratar insônia indiscriminadamente, eles até prejudicam a memória. Então,
voltando eu não queria deixar de falar sobre as causas do esquecimento, eu falei do sono. Não aprofunda o sono, ele não guarda a memória. A ansiedade, o paciente é distraído, ele é desatento. Lembra que eu falei que para você lembrar, você tem que estar atento, concentrado. Você estando atento e concentrado, você forma a memória. O transtorno de ansiedade, ele atua nessas dois pilares. Ele deixa a pessoa desatenta, deixa a pessoa desconcentrada. A mente dele está a 1000 por hora, pensando, preocupado em várias coisas, ele não consegue formar a memória de lembrar. Ele bota uma coisa aqui, mas está pensando acolá e não lembra. A depressão, ela já atua de uma maneira um pouquinho diferente. O paciente não tem a motivação de formar a memória. Ele não tem a motivação de se concentrar, de ficar atento. Tanto faz, tanto fez, ele não tem aquela capacidade de, não, vou prestar atenção até o final, e enfim, ele não forma memória por causa disso. Então, eu já falei de sono, já falei de desatenção por transtornos ansiosos, já falei de sono, já falei de desmotivação por transtornos do humor como depressão, medicamentos. Durante a resposta eu falei que vários medicamentos, desde medicamentos para gripe, passando por medicamentos para insônia, eles podem trazer prejuízo na memória. Então, assim, atentar, porque nem todo o esquecimento é uma demência, mas se esse esquecimento não for bem avaliado, se esse esquecimento não for tratado, sim, isso pode virar uma demência. O nosso ouvinte Aderbal Ferreira está lá em Vera Cruz, da região metropolitana de Natal, e pergunta: doutor, fala sobre demência lacunar, e aí? Eu acho que ele quis dizer a demência por infartos lacunares, né? É uma demência vascular. O que é uma demência vascular? Demência é o guarda-chuva, vamos imaginar, é a causa geral, é aquele paciente que tem perda de função cognitiva, memória, executiva, atenção, documentada num teste. Quando o paciente vai com a queixa cognitiva, a gente faz uma avaliação, faz perguntas, entende ali mais ou menos, caracteriza a queixa e aplica na maioria das vezes um teste de memória na consulta. O paciente tem esse prejuízo documentado num teste e ele tem prejuízo em algumas das atividades do dia a dia dele, seja atividades mais básicas, seja atividades mais refinadas, como fazer compras, como usar o celular e assim por diante. Ele teve prejuízo documentado no teste, teve prejuízo de AVD, ele tem uma síndrome demencial. Dentro das síndromes demenciais, como eu falei, é o guarda-chuva, é o ponto de partida, existem várias causas. A mais comum, 60%, 70% dos pacientes, é a demência de Alzheimer. Mas existem outras causas, inclusive a demência vascular, que é essa demência causada por algum problema na circulação cerebral, seja um sangramento, seja uma obstrução, seja um pequeno infarto, que não chega a ser um AVC de grande vaso, mas um infarto, uma demência por um infarto lacunar. Essa lacuna isquêmica, geralmente numa área relacionada à cognição. Então, é uma demência gerada por um infarto lacunar em alguma área da cognição. Esse tipo de demência não deixa de ser tratado como um evento, como um AVC, uma lacuna isquêmica. Você faz a prevenção secundária e você tem medicamentos que funcionam nesse tratamento. Mas é um tipo de demência que não é Alzheimer, é vascular. Tem perguntas? Bom dia, doutor. Eu queria saber se o rosuvastatina, remédio para baixar a taxa do colesterol, se a longo prazo ele causa demência. Uma reportagem que eu ouvi sobre isso. Uma reportagem, um TikTok, na verdade. E ela pergunta se você se lembra do José Ferreira, lá de Serra Negra. Seu paciente fez 94 anos de idade. Ah, tô vendo aqui, seu José. Esse aqui é meu amigão. 94 Vou anos. dar um abraço pra ele. Lá em Serra Negra tem uma genética boa de longevidade. Eu acabei de falar de demência vascular, que é causada por infartos cerebrais,